Como declarar fundos imobiliários no seu imposto de renda de 2021? Né? Essa é uma pergunta que eu escutei bastante. Né? Muitas pessoas começaram a investir em fundos imobiliários no ano passado e agora que precisa fazer essa declaração referente ao ano passado não sabe exatamente como fazer isso. Se você é uma dessas pessoas aí que ainda não sabe como fazer sua declaração, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer a declaração dos seus fundos imobiliários e vou tirar todas as suas dúvidas. Fala moçada, eu sou o Caio Borges do Foco no Investimento. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a declaração dos seus fundos imobiliários, né, que você comprou na Bolsa de Valores. Antes de tudo, é claro, se você já gostou da ideia do vídeo, não se esqueça de sentar o dedo no like aqui embaixo, que me ajuda demais o YouTube divulgar esse vídeo. E também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. A primeira coisa que vocês precisam fazer é baixar o programa da Receita Federal lá no site da Receita. Assim como eu mostrei no vídeo passado como fazer a declaração de ações, você também já precisava ter o programa baixado. Então, se você assistiu o último vídeo, se você já declarou suas ações, provavelmente você já está com esse programa baixado aí, já está tudo certo. Então, vamos direto ao ponto aqui, né? Uma vez com o programa baixado, como é que você faz para declarar os seus fundos imobiliários? A primeira coisa que você tem que fazer é ali no canto esquerdo, ali na aba Bens e Direitos. Aí você vai ali embaixo em Novo e coloca o código dos fundos imobiliários, que é o 73. Agora aqui na parte de CNPJ, você coloca o CNPJ do fundo, é só você digitar o nome do fundo, o CNPJ que você acha ali no Google, facinho. O fundo que eu vou usar aqui de exemplo vai ser o XPML11, porque ele tem uma particularidade que vocês vão entender lá na frente. Mas o exemplo que eu vou pegar aqui então vai ser o XPML11. Aí você pesquisa o CNPJ dele, coloca ele aqui nesse campo aqui de CNPJ e aí na discriminação você vai escrever o número de cotas que você tinha em 2020 e o custo total delas. Então a sua situação em 2020 e o custo total. O custo total nada mais é do que o seu preço médio multiplicado pelas cotas que você tem. Então se por acaso o seu preço médio em XPML11 é de R$100 e você tem 8 cotas, então o seu custo total é de R$800. Então a discriminação ela ficaria assim: 8 cotas do fundo XPMOLs, Fundo de Investimento Imobiliário, né? Você coloca o nome completo do fundo, código de negociação dele XPML11, custo total R$800. Sua situação em 2019, você vai colocar 0 se você tiver começado a comprar eles em 2020, e se você já fez a declaração do ano passado, né? Então quando você já tinha comprado em 2019, então você coloca aquele valor que você tinha colocado a situação de 2019, você repete ele nesse campo aqui, e em 2020 você coloca aí os R$800. No último vídeo de como declarar as ações, eu mostrei algumas situações diferentes. Então se por acaso você comprou um fundo imobiliário, depois vendeu, depois comprou de novo, e essa parte aqui ainda não ficou muito clara, quanto que você vai declarar, assiste o vídeo lá das ações que eu tenho certeza que vai ficar bastante claro. Mas ok, essa parte aqui é só para declarar a sua situação no final do ano. Então a quantidade de cotas que você comprou, né? O seu custo total que você tinha em 2019 e em 2020. Agora supondo que você fez uma venda de fundos imobiliários, você precisa declarar também o seu lucro sobre eles. E como que você faz isso? Você abre o programa, né? Na parte esquerda ali vai em renda variável, clica em operações, fundos de investimentos imobiliários. E aí você vai ter essa tabelinha aqui, né? A primeira coisa que você vai ter que ver é de quanto foi o seu lucro nessa venda. Então o meu preço médio de XPML11 é R$100. Imagina que eu fiz uma venda de uma única cota por R$200. Então eu tive um lucro aí líquido, né, de R$100. Então o valor dessa coluna aqui do lado esquerdo que você vai colocar é R$100. E aí você coloca no mês respectivo que você fez essa venda. Agora a próxima coluna que você vai ter que preencher é uma das últimas colunas aqui da tabela, né, que é o imposto retido no mês, que é o famoso dedo duro. Quando você faz a venda de um fundo imobiliário, a Receita ela já pega um pedacinho de imposto ali como forma de identificar justamente um dedo duro, né, de mostrar que você precisa pagar imposto sobre aquilo ali. Então é uma forma de identificar que ela ainda precisa pegar mais imposto ali. Normalmente esse valor é muito baixo, é coisa de centavos, mas mesmo assim é um valor que você precisa declarar porque é um imposto que você já está pagando, né? Então na hora de pagar depois você pode descontar essa parte. E esse valor você encontra na nota de corretagem que você fez a venda do seu fundo imobiliário. Então supondo que esse dedo duro tenha sido de 50 centavos, por exemplo, você coloca aqui nessa abinha aqui 50 centavos. Quando você vende um fundo imobiliário com lucro, você precisa pagar 20% de imposto sobre o lucro. Então se meu lucro nessa cota aqui foi de R$100, eu preciso pagar R$20 de imposto de renda. Como no momento da venda o dedo duro já me tirou 50 centavos, o que falta agora são R$19,50. Então é esse valor que você vai precisar colocar nessa última tabelinha aqui, nessa última coluna. Então aqui a gente está fazendo a simulação como se essa venda tivesse acontecido em março, né? Então em abril, por exemplo, você já precisaria ter gerado uma DARF pagando esses R$19,50, né? E aqui a gente só está fazendo a declaração. E é por isso que você nessa parte aqui de imposto pago, né, você vai ter colocado já esses R$19,50. Se esse valor
não passou de R$10, a DARF você só consegue gerar a partir de R$10. Se ele ainda não tiver ultrapassado esse valor, você pode ir acumulando aos meses aí até ultrapassar R$10 e depois pagar de uma vez só. Mas nesse caso, que já foi R$19,50, você já pode gerar a DARF no mês seguinte e já pagar. Agora tem uma coisa muito interessante que quando você vende uma cota com prejuízo, você consegue abater nisso. Então, por exemplo, supondo que eu vendi uma cota de R$50 em fevereiro. Então, se meu preço médio era R$100, eu estou com prejuízo de R$50. Então, aqui nesse lucro aqui, eu vou colocar menos 50, porque eu estou tendo um prejuízo. E aqui nessa coluna de prejuízo a compensar, ele já bota R$50, né? Já é um valor que eu vou poder compensar lá na frente. Então, se eu tive prejuízo em fevereiro de R$50 e depois eu tive um lucro em março de R$100, então na verdade o meu lucro final ali foi só de R$50. Ele já compensa esse prejuízo que eu tive no mês anterior. Então aí o imposto de renda dos 20% não vai ser mais em cima dos 100, vai ser em cima dos R$50. Então vai diminuir de 20 para R$10 o valor que eu tenho que pagar. Como o dedo duro me puxou já 50 centavos a nota de corretagem, então vai faltar apenas R$9,50 para eu pagar, entendeu? E aí nesse caso você não precisaria ter gerado a DARF, porque o valor é menos de R$10. Você poderia esperar num outro mês que você tivesse mais uma venda com lucro, e quando a soma dos dois der R$10, você já faz um pagamento único. A última coisa que você precisa saber sobre declaração de fundos imobiliários é para poder declarar os dividendos que você recebeu ao longo do ano, né? Como que a gente faz isso? Para isso você precisa pegar o informe de rendimentos que você recebeu, ou na caixinha do seu correio, ou no seu e-mail, mas no seu informe de rendimentos vai ter a soma que você recebeu ao longo do ano inteiro de dividendos desse fundo imobiliário. E aqui que você vai entender por que eu escolhi o XPML, né? Por que eu disse que ele tem uma particularidade aí. Então vamos lá, para a gente declarar os nossos dividendos de fundos imobiliários, a gente tem que abrir o programa aqui, nessa coluna da esquerda, né, clicar aqui na aba Rendimentos isentos e não tributáveis, a gente seleciona aqui Novo e coloca o código 26, né, Outros. E aqui no CNPJ, onde está escrito CNPJ, você pode ver que está CNPJ da fonte pagadora. Isso não é o CNPJ do fundo. Então você tem que ver qual que é a administradora do fundo e pegar o CNPJ dele. E é por isso que eu escolhi o XPML11, porque nesse caso a administradora é diferente do CNPJ do fundo. Então você não vai colocar aqui o CNPJ do XPML11. Você vai ter que pesquisar qual que é a administradora dele. Normalmente já vem no seu informe de rendimentos. Então o informe de rendimentos que eu recebi foi da BTG Pactual e ele já tinha o XPML11 discriminado lá. Então quer dizer que a administradora dele é a BTG Pactual. Mas no próprio informe também já vem isso escrito certinho, já vem escrito lá CNPJ da fonte pagadora e vem com o CNPJ da administradora e não com o CNPJ do fundo. Então é esse CNPJ que você precisa pegar e passar para cá. Então aqui você coloca o CNPJ da fonte pagadora, né? Coloca o nome da fonte pagadora aqui, que no caso é o BTG Pactual, e aqui na discriminação, né, na descrição você pode colocar o nome do fundo. Então você coloca, por exemplo, dividendos recebidos aqui de XPML11 e no valor total aqui final você vai colocar o valor somado de dividendos que você já recebeu aí ao longo de 2020. Bom pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha agregado para você, que tenha ficado fácil agora de fazer a sua declaração sobre fundos imobiliários. Se você tiver ficado com alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários, que pode ter certeza que eu vou responder a sua dúvida aí. Comenta aí o que você achou desse vídeo também. Compartilha esse vídeo com seus amigos que começaram a investir em fundos imobiliários. Tem 2 vídeos aparecendo para vocês aqui agora. Eu tenho certeza que pelo menos um deles vai te ajudar. Então já clica nele aí, vai lá assistir. Eu vou ficando por aqui, um abraço e falou!